Olá, está no ar Encontros e Conversas. O nosso convidado especial de hoje é Danilo, da banda Akira. Seja bem-vindo, Danilo. Tudo bem, Cris? Vamos falar um pouquinho então sobre a Ordem dos Músicos. O que você acha da Ordem dos Músicos? Olha, eu acho que toda organização organizada é bem-vinda. Porém, não é esse o conhecimento que eu tenho da Ordem dos Músicos, né? Tanto que eu ainda não faço parte, já tenho 10 anos de carreira de músico e não faço parte da Ordem. Estou pensando em me adequar não por qualidade, não por outras questões, simplesmente para evitar algum tipo de problema. Apesar que é bem ambíguo essas leis, né, que tem as duas constituições, elas chocam de acordo, então eu acho bem indecisa a Ordem dos Músicos. Não sei se traz muito benefício para os músicos, não. Então, qual a sua opinião sobre a situação atual dos músicos que fazem parte da UNB hoje? Olha, eu acredito assim que quem faz parte também passa um pouquinho por essa necessidade de algo que, para lançar algo com questão de material, para afiliar a ECAD, para poder registro, para ter outras questões. Não pelo benefício mesmo da ordem de ter um auxílio, de o músico precisar de algo, de ter uma ordem a buscar, de investimento de verba, de ajuda em algum projeto que seja educacional, que seja cultural. Para isso eu acredito que não. Eu acredito mais na questão só do motivo básico da pessoa ter que se filiar para registrar outras questões, que é o meu caso justamente. Eu vou ter que registrar, né? Eu estou tentando trabalhar agora alguns trabalhos novos e eu vou ter que registrar para poder ter algum benefício com a questão de ECAD, com a questão de ter um retorno também financeiro. Não por eles, né? E sim pelo próprio trabalho. Você acha que não tem um crescimento profissional se você se você for afiliado à UNB? Não, eu acredito que não. Pelo menos para mim e para muitas pessoas que eu conheço no ramo, quem filiou não fez a menor diferença. Só teve a carteirinha de músico, e até brincava, né? Uma taxa 120, 100, sei lá o que, por mês, por ano, aliás. E para quê? Para eles. Ou para não correr risco de chegar numa festa, num palco, num show, parar o show, parar a casa, aplicar uma multa, ter um constrangimento, porque benefício, se tivesse, eu acredito que eu já estaria também. Então, agora falando um pouquinho de você, como surgiu a paixão pela música? Desde menininho já eu cantava por aí, né? Cantava em Goiânia, né? Eu sou de Goiânia, apesar de goiano, não canto sertanejo. Mas aí de lá eu sempre fui cantando, brincando, via as pessoas tocando violão, sempre gostei e vendo mesmo eu tive interesse, pegava o violão e tentava tocar. Aprendi a tocar vendo os outros, não fiz a aula, não fiz outras questões, mas fui pegando um pouquinho com cada um. E música é apaixonante, acredito que além de muito esforço tem um dom, né? Tem um dom igual um médico, para mim é profissão de dom. Tem algumas profissões que não são para qualquer pessoa, assim, né? Cada um tem que descobrir uma parte dele. Agora a música eu acredito que ela surge comigo, ela surgiu comigo. Né? Eu nunca fiz aula de canto, nunca fiz aula de violão e sei tocar isso, sei compor, né? Pelo menos eu acho que eu sei, né? Então eu tenho que trabalhar essas coisas. E desde menino. O primeiro show da minha vida eu tinha 13 anos de idade, na época de Capital Inicial, da onde veio a sugestão de timbre de voz minha que é puxado para esse lado. Então foi apaixonando pelo rock, pelo pop rock, pela história que a música foi crescendo no Brasil, foi transformando o Brasil. Essa aí que me fez apaixonar mesmo. E a família, sempre apoiou? Minha família evita de atrapalhar, né? Nunca me apoiaram. Minha mãe falou a mesma frase que a mãe do, não se me engano, John Lennon, porra, cara, me deu violão para ele, falou, não acredito que você vai ganhar a vida com isso. Deu um violão de presente. Minha mãe falou a mesma frase, você não vai te dar nada na vida não, né? Aí eu fui brincando, de repente já tem 10 anos. Quando as coisas estavam indo tranquilas, elas estavam bem tranquilas, aí vinha um apoio, lá meu filho, orgulho, mas o ramo artístico é um ramo desesperador, sabe? Assim, do mesmo jeito que a gente está no topo um dia, a gente está lá na sarjeta, ninguém reconhece, né? Então é um ramo que psicológico é bem trabalhado mesmo. E o apoio normalmente vem quando se tem oportunidade. A família, assim, nunca me atrapalhou, já me ajudou muito, hoje me ajuda até muito mais, né? Financeiramente não, mas um subsídio
bacana, uma retaguarda, vai, que eu tento te dar uma financiada, depois você vai pagando para ajudar, né? Então essa família hoje está dando mais força do que antes. Então, qual a maior barreira enfrentada até hoje? A barreira enfrentada, ela... Então, assim, barreira na vida e qualquer profissão tem, né? A música eu acho que é ter coragem de colocar o trabalho, de se expor, né? De apresentar para as pessoas algo que eu não sabia se ia ter agrado ou não, de ter retorno ou não, né? Essa é uma barreira da exposição, da timidez, de acreditar, de ter um ideal, de ter uma ideia. É muito difícil quebrar isso, pelo menos para mim, sabe? Eu aprendi a lidar com a minha timidez, a lidar com a minha timidez, né? Aprendi a conviver certo nesse meio, né? Mas além disso tem outra barreira, tem a barreira também que viver de música é bem difícil, né? Bem difícil. Só de música, praticamente hoje não tem jeito. Eu tenho 10 anos e ainda considero que eu estou começando, sempre recomeço um trabalho. É sempre difícil manter. Então, conciliar estudos, conciliar trabalhos extras e música é bem cansativo. E qual momento da sua carreira que você sempre lembra? Eu lembro em 2003, mais ou menos, quando eu comecei a tocar mesmo assim, que eu falava, eu estou profissional, sabe? Eu tinha 16, 17 anos de idade, estava tocando bastante, foi onde fiz a maior média de show, mais de 100 shows num ano, né? E tocando várias músicas, onde eu produzi letras, apesar, algumas hoje eu vejo bem infantis, mas era da época, outras eu achei que até hoje perduram, né? Tem lembranças que é uma música que foi feita quase 7 anos atrás, que perdurou. Então, essa etapa, uns 7 anos atrás, mais ou menos, foi a melhor época minha. Hoje, eu vivo a minha melhor época como pessoa, né? Para produzir também. Acho que ainda vou me encontrar mais ainda no meu caminho para entender mais ou menos essa maturidade minha hoje. Mas a melhor fase foi aquela, 7 anos atrás. Então, como você enxerga o cenário musical regional na região? Olha, eu sempre falei que Divinópolis tem belos músicos, né? Só que às vezes ser ótimos músicos, ser ótimas intérpretes não nos leva a nada, né? Vários músicos que eu, na minha concepção, não são bons, né? Não são bons, eles entenderam que não precisa ser rebuscado ou ter uma técnica absurda. Precisa entender a música como uma mensagem, transmite a mensagem, não passa do limite, né? Em Divinópolis tem vários músicos bons, só que eu acredito que muitas pessoas se acham muito melhor do que são. Eu já me achei melhor do que eu já fui, né? Eu já achei, eu poderia estar sempre maior, né? E isso atrapalha o crescimento, porque eu não enxergava o meu tamanho real. Então eu vivia numa etapa que não era minha. E eu acredito que aqui em Divinópolis acontece muito disso. São bandas fantásticas, são duplas fantásticas, são DJs fantásticos, muito bons, bem trabalhados. Só que Divinópolis é um 200, né? Com o Brasil, onde tem 180 milhões. Né? Você vai para São Paulo, você toca para 10, 15 mil pessoas. Você vai para Divinópolis, e na região você toca para 1.500 pessoas, talvez 5 mil no máximo. Bem diferente, né? Ok, obrigado, Danilo, pela sua participação. O Encontros em Conversas termina aqui, mas semana que vem a gente volta com outro tema e com outro entrevistado. Até lá! O gato preto cruzou a estrada, passou por debaixo da escada, e lá no fundo azul, à noite na floresta, a lua iluminou, e lá sala a festa, vira, 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 homem, vira, 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 lobisomem, vira, 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 homem, vira, vira, bailam corujas e pilos, entre os sacis e as fadas, e lá no fundo azul, a noite na floresta, a lua iluminou, e lá só come a festa, vira, 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 homem, vira, 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 lobisomem.